Primeiramente, queria agradecer ao senador Eduardo Suplicy em fazer essa permuta comigo e cumprimentar todos os nossos visitantes aqui na galeria. E complementando as palavras do senador Álvaro Dias, registrar o movimento dos prefeitos do Brasil aqui hoje, liderados pela Confederação Nacional dos Municípios, mais de 1000 prefeitos aqui em Brasília, preocupado com a questão do fechamento das contas da Lei de Responsabilidade Fiscal e com a queda de receitas que passa os municípios brasileiros nesse momento. Ontem tive a oportunidade de falar um pouco aqui na tribuna do Senado dessa preocupação dos nossos prefeitos, das nossas prefeitas, e hoje isso ficou bem evidente no momento que nós tivemos hoje pela manhã a reunião com os prefeitos. Aqui participaram a senadora Ana Amélia, o senador Álvaro Dias e alguns deputados federais, e foi pedido ao Senado Federal, através da Confederação Nacional dos Municípios, que na próxima semana, senhor presidente, pudesse marcar uma reunião com o nosso presidente José Sarney para que o Senado Federal intervisse junto à presidente Dilma, ao ministro da Fazenda, para que essas perdas, que hoje somam aproximadamente 9 bilhões de reais no ano de 2012, sejam recompensados aos prefeitos do Brasil, para que os mesmos possam cumprir com suas responsabilidades perante a Lei de Responsabilidade Fiscal e fechar as suas contas do exercício de 2012. Esses valores que chegam ao total de 9 bilhões de reais, 1,5 bilhão se refere à desoneração do IPI que o governo federal concedeu ao setor automobilístico, aos materiais de construção, à linha branca. 595 milhões são referentes à reposição da CID, que o governo federal não repassou aos municípios ainda esse ano, e mais 6 bilhões de reais aproximadamente, em virtude da queda de receita também, do frustração em virtude da crise mundial. E temos ainda 8,2 bilhões de reais de restos a pagar do governo federal com os municípios através de convênios firmados com as prefeituras e que comprometem o final de mandato, o exercício de mandato, porque esses convênios, obras em andamentos ou obras paralisadas, vai se encerrar o mandato, o prefeito vai entregar a gestão e ficar com essa pendência que pode daqui a pouco estar esse prefeito incluído na lei da ficha limpa, impedido de ser candidato na próxima eleição e mais do que tudo ainda sendo desmoralizado às vezes por a falta que não é dele, a falta de repasse do governo federal, dos compromissos assumidos, dos convênios firmados com os municípios, e esse total hoje dá um valor de 8,2 bilhões de reais que o governo federal tem pendentes com os municípios brasileiros. Temos ainda outro débito de repasse da União para com os municípios, de 487 milhões de reais, que se refere ao FEX, que é o Fundo de Exportação. Então, são preocupações dos municípios brasileiros que o Senado Federal tem a obrigação, tem o dever de, nesse momento, se unir e reivindicar junto ao governo federal para que cumpra com os compromissos que tem junto aos municípios. Nada mais do que os prefeitos estão pedindo é aquilo de que é de direito, é o repasse da desoneração que foi feita em cima dos recursos dos próprios municípios, através do IPI, é o repasse do FEX, é o repasse do recurso da CID, e são recursos importantes para que os municípios possam cumprir com seus compromissos nesse final de ano. Então, eu quero deixar aqui registrado para que na próxima semana nós possamos nos reunir, marcar uma audiência com o presidente Sarney, para que levar essa preocupação dos municípios brasileiros, da Confederação Nacional dos Municípios, e ser solidários aos nossos prefeitos e aos nossos prefeitos em momento de dificuldade. E o segundo assunto, senhor presidente, hoje eu tive a oportunidade de tomar conhecimento que a Procuradoria-Geral da República recorreu à decisão do TRF em suspender a desocupação da área da Suiamiçu, no estado do Mato Grosso, que foi um tema muito polêmico há pouco menos de 30 dias aqui, e eu vi isso com bastante tristeza, a falta de sensibilidade da Procuradoria-Geral da República em recorrer ao STF dessa decisão do vice-presidente do TRF, o desembargador Daniel Paz Ribeiro, mas eu queria dizer a todas as pessoas que estão nos assistindo pela TV Senado, nos ouvindo pela Rádio Senado no Araguaia, que a nossa luta aqui no Senado vai continuar para que o governo federal, juntamente com a FUNAI, o Ministério da Justiça e a AGU, e também vamos, na próxima semana, marcar uma audiência no Supremo Tribunal Federal,
e colocar aos ministros a preocupação nossa de que 7.000 famílias não podem ser desabrigadas depois de mais de 30 anos trabalhando em sua propriedade para dar lugar a 300 índios, sendo que nós temos uma outra opção para esses índios aceitam, e nós estamos aí numa intransigência jurídica e que lamento essa decisão da Procuradoria-Geral da República em recorrer, mas a guerra para nós não está perdida, ao contrário, nós estamos motivados a defender essa causa dos não-índios do Suiamiçu, porque acreditamos que seja uma causa justa e nós estaremos com eles sempre para que possa permanecer nas suas terras, porque é lá que trabalham, que produzem, que residem e que criaram seus filhos, e vamos achar uma solução para os 300 índios que estão aguardando uma área para se estabelecer. São essas minhas palavras, senhor presidente, muito obrigado, e mais uma vez agradeço ao senador Eduardo Suplicy por ter me oportunizado falar no momento dele. Obrigado.